Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum. Voltamos aqui com a parte 2 do nosso conjunto crop de saia, que é aqui agora nós vamos fazer a parte da saia. Então, para fazer a parte da saia, é exatamente como nós fizemos o nosso cropped. Aqui eu já tenho o cropped para te mostrar, que foi feito na videoaula anterior. Então, para o cropped, eu usei 10 flores aqui, para fazer a circunferência da minha peça. Então, aqui foram um total de 30 flores aqui. 5, 10, 15 e mais 15 atrás, totalizando 30 flores. Então, você vai voltar lá no vídeo número 1, que é o do cropped, para fazer as florzinhas, caso você não se lembre, tá? Tá aqui no canal já. Então, você vai fazer as florzinhas e vai fazer a união igual a gente fez o cropped. A única diferença é que aqui, pro quadril, eu coloquei um total de 11 flores. No cropped, eu coloquei 12, aqui eu coloquei um total de 11 para cada. Então, aqui eu fiz 5 carreiras, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, de 11 flores cada, tá? Então, a gente vai trabalhar agora aqui a nossa diminuição, para depois fazermos aqui o cos da nossa saia, e depois nós vamos fazer um acabamentozinho aqui no final. Então, você pode observar que aqui os fios estão por arrematar ainda, mas a única diferença aqui é que eu coloquei um quadradinho a mais aqui pro quadril, tá? E aí, nós vamos escolher qualquer lado da nossa peça para continuarmos trabalhando. Então, depois de unir aqui, se você quiser a sua saia mais comprida, pode fazer mais motivos, tá? Então, aqui eu unir os motivos aleatoriamente, olha só. Então, não tem aqui uma sequência de como eu fiz, como eu coloquei, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui agora para fazermos aqui o nosso ponto. Então, vamos fazer como nós fizemos lá no cropped, depois que nós terminamos, fazemos a nossa laçadinha inicial, e aí, prendo com ponto baixíssimo, subo aqui 2, 3 correntes e faço um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho também mais 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo 2, vou lá no terceiro, 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma para fazer o fechamento aqui da nossa peça. É exatamente igual nós trabalhamos lá no nosso cropped, olha só, tá vendo? Sem correntes, e aí nós vamos trabalhando, fazendo os nossos pontos desta forma. Laço o fio, vou lá para a alça e trabalho 2 pontos altos. Então, assim, a gente vai trabalhando até chegar ao final aqui, completar toda a volta da nossa peça. Caso você esteja perdido ou perdida neste conteúdo, sugiro que você assista o vídeo número 1, que é o vídeo do cropped, onde eu ensino a fazer todas as flores e a união também. Trabalhei aqui, então, por toda a volta da minha peça. Você vai notar que ela vai dar uma leve fechada, tá? Olha só. Agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até esse intervalo aqui de bloquinhos de 2 pontos. Faço um baixíssimo ali e subo 3 correntes. Laço meu fio e trabalho 2 pontos altos aqui. No caso, a corrente e mais um ponto alto. Faço uma corrente, laço meu fio, no meu próximo espaço, 2 pontos altos. Aliás, aqui não fazemos corrente. Depois do ponto alto, laço meu fio, vou para o próximo espaço e faço mais 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo 2 pontos, ou aqui no intervalo entre esses 2 pontos, e trabalho mais 2 pontos altos. A gente vai fazer dessa forma, sem pular pontos, ok? Então, aqui a gente não pula não fazemos corrente, pulamos os 2 pontos, mas não fazemos corrente. Então, vai ficando desta forma aqui.
Aí, eu vou trabalhar aqui dessa forma, fazendo 2 pontos altos, exatamente como eu fiz anteriormente. Bloquinhos de 2 pontos, até chegarmos ao final da nossa carreira. Então, vamos tecendo aqui os nossos pontos. Olha só. E vai ficando assim. Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha segunda carreira. E agora, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou cortar o meu fio, mas eu vou cortar ele maior, assim, para deixar esse fio já para costurar uma parte aqui da nossa, ali da cintura da nossa peça, no caso, na parte da barra que a gente vai fazer aqui, tá? Então, você vai notar que aqui ela já diminuiu, olha só. Isso se você precisar diminuir. Se você não precisar diminuir, você faz bloquinhos de 3 pontos altos, tanto aqui quanto ali. Aqui eu vou diminuir um pouquinho pra ficar, olha só, maior ali, essa parte aqui que vem do quadril ali, sabe? Então, agora nós vamos fazer a nossa... Vou deixar essa peça aqui do lado, e agora nós vamos fazer aqui a parte de cima da nossa saia. Para trabalharmos a parte de cima ali da nossa cintura da saia, nós vamos fazer também aquele ponto sanfonado, né? Aquele ponto barra, para fazermos aqui a nossa peça. Então, aqui no ponto barra, eu vou começar com 13 correntes, certo? Feito as 13 correntes, eu volto na segunda e trabalho um pontinho baixo para cada corrente que eu tenho aqui. Vai ter um total de 12 pontos baixos chegando no final. Então, aqui é a mesma coisa do nosso ponto barra, ali do nosso ponto sanfona, também conhecido, né? O mesmo que a gente estava fazendo. A única diferença é que agora a gente começa com 13 correntes, volta na segunda e ficam 12 pontos baixos, ok? Então, tenho aqui os meus 12 pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça, trabalho um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, tá? Sempre pegando na argolinha de trás. Então, a gente vai trabalhar fazendo o mesmo ponto. Para você que assistiu já o vídeo do cropped, a gente vai trabalhar desta forma aqui, ok? Então, trabalhamos sempre pegando aqui na argolinha de trás da nossa peça, para trabalharmos aqui o que a gente precisa para depois deixar um espaço. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras, faço uma corrente, viro a minha peça, trabalho novamente um ponto baixo em cada, pegando apenas ali na alcinha de trás, até completar 4 carreiras. Aqui eu estou na terceira, eu preciso de 4 carreiras aqui. Trabalhei aqui as minhas 4 carreiras, agora eu vou trabalhar uma corrente, volto repetindo os pontos baixos, pegando na argolinha de trás, até formar 5 pontos baixos, ok? Então, aqui eu tenho já 5 pontos baixos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui, pulo 2 pontos de base, 1, 2, vou no terceiro e trabalho mais 5 pontos baixos. Então, já tenho 2, 3, 4 e 5, ok? Então, vai ficar esse espaço aqui pra gente passar o nosso cordão, pra poder ali fazer ali, pra gente poder franzir, caso precise, ali a nossa saia, ok? Uma corrente, viro a minha peça, um ponto baixo para cada ponto baixo, aqui dos 5 que eu tenho aqui na minha frente. Na alça de 2 correntes, eu faço um ponto baixo para cada corrente e sigo novamente trabalhando os outros 5 pontos baixos que faltam.
Então, aqui eu tenho um total já de 12 pontos baixos nessa carreira. Na carreira anterior, ficou esse espaço aqui pra gente passar o nosso cordão. Então, aqui a gente já conta como uma carreira, certo? Agora, nós trabalhamos mais 3 carreiras para totalizar 4. Quando a gente totalizar 4 carreiras, nós vamos fazer esse mesmo processo aqui que a gente vai fazer, tá? Da nossa peça. Então, a gente vai trabalhando assim. 4 carreiras nós trabalhamos normal, a quinta a gente faz esse espaço aqui, né, de 2 pontos. Depois, nós trabalhamos mais 4 carreiras de ponto baixo, fazemos esse detalhe e assim vamos até chegar ao tamanho desejado. Voltei aqui, então, trabalhei os meus pontos, olha só como vai ficando. A cada 4 carreiras, vai ficando um espacinho assim, tá? Para nossa peça. Lembrando que aqui, ela estica, tá? Então, aqui, sem esticar, eu fiz mais ou menos 35 centímetros e meio dessa peça. Como é que você vai fazer ali a sua referência de tamanho? Aqui eu te passei o que eu fiz apenas para você ter uma referência ali do que você vai usar, certo? Esse fio que está aqui a gente vai usar para costurar ela. Então, você vai posicionar aqui desta forma, olha só. Sempre ali, quase um dedinho, a gente deixa a menos, tá? Porque quando a gente for costurar, a gente vai fazer esse trabalho aqui, ok? Então, antes de iniciar a costura aqui da peça, a gente vai pegar esse fio que a gente terminou a peça. Então, assim, um detalhe importante. Quando você for terminar a sua peça, termine com uma carreira de pontos baixos, que é pra gente chegar aqui, nessa daqui, pra unir, fazer a costura. Então, como que você vai costurar? Com aquela costura invisível que eu sempre ensino aqui no canal. Tô com meu fio todo pra cá, jogo ele todo pra lá. E assim eu vou passando, passo pra lá, venho com meu fio pra cá. Passo pra lá, venho com meu fio pra cá. E assim eu vou costurando essa parte, principalmente para deixar a minha peça bem firme. Olha só, tá vendo? Desta forma aqui. Tá vendo? Então, ela fica assim, olha só, o outro lado, ok? Então, aproveitando que eu estou com esses 2 fios aqui, eu vou dar 2 nozinhos, o primeiro sempre não aperta tanto, e o segundo você pode apertar, ok? Depois disso, eu vou aqui cortar, e esse arremate eu faço depois. Agora, eu vou posicionar aqui esse fio que eu tinha deixado já grande, para poder fazer a costura da peça, tá? Então, aqui, lembrando que, como o cropped a gente costurou do nosso lado avesso, esse daqui a gente vai costurar do nosso lado avesso também. Então, para isso, eu preciso virar a minha peça do lado avesso. Porque daí eu posso costurar ela normalmente, sem ter ali preocupação se vai ficar aparecendo ponto do outro lado ou não, sabe? Então, é bem fácil aqui pra gente fazer essa nossa costura, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui também deixei do lado avesso, essa parte aqui, porque o nosso lado direito será esse daqui. Então, deixei aqui do lado avesso também. Vamos posicionar a nossa peça aqui, vamos posicionar aqui a nossa parte da saia e a gente vai costurar aqui. Então, aqui você pode fazer aquele mesmo esqueminha de pegar aqui um marcador, posicionar onde vai ser ali a parte da tua saia e aqui a mesma coisa. Pega outro marcador, coloca ali na sua peça e define o meio dela. Se você quiser
prender com o marcador aqui no meio e aqui embaixo também, fica a seu critério. O que nós vamos fazer aqui é o que como nós costuramos o nosso cropped. Para você que assistiu a videoaula número 1, né, que era a parte 1 da nossa peça, eu vou fazer isso aqui, tá? Como o meu fio tá lá do outro lado, então, eu vou fazer da seguinte forma, vou jogá-la para lá, vou virar aqui apenas, olha só, apenas virei, porque eu terminei aqui. Então, é aqui que eu devo começar a costurar também. Meu fio está aqui, então, nós vamos começar a costurar essa parte, tá? A gente precisa ter aqui os nossos pontos. Então, vou começar aqui, pegando 2 alcinhas aqui do meu ponto, só para fazer ali, para travar, ok? E agora, eu começo a costurar. Pego os meus pontos aqui, pego 2 ali, e agora não preciso fazer a costura invisível. Trabalho apenas fazendo aqui esse ponto, olha só, tá vendo? Como é lá do outro lado, ele não vai aparecer. Como nós estamos costurando aqui do nosso lado avesso, então, você vai costurar aqui por toda aqui a circunferência da sua peça. Terminei aqui, então, de fazer a costura da minha peça, lembrando que ela está do lado avesso. Agora, eu vou virar ela novamente aqui pro lado direito da minha peça. Olha só. Então, a nossa peça, ela vai ficar assim, ó. Então, aqui na frente, com 11 quadradinhos, né? A gente tem 5 aqui na frente e aqui atrás a gente tem 6. Ele faz essa bordinha aqui por causa do quadril, tá? Então, costurado aqui a parte da nossa saia, agora, nós precisamos fazer um cordãozinho, que é para passar aqui nesses espaços. Então, para fazer o cordão, eu escolhi aqui 4 cores. Olha só, você pode escolher as cores aí de sua preferência para poder fazer o seu. Aqui eu escolhi 4 cores dentre as que a gente estava trabalhando aqui, tá? Aí, você vai pegar uma agulha maior, vai juntar esses 4 fios e vai começar a tecer correntes. Dessa forma, eles vão ficando mescladinho assim, essas nossas correntes, olha só, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, eu vou fazer aqui um total de umas 125 correntes, que eu acho que é o suficiente. Se você quiser, pode fazer mais ou pode fazer menos. Feita aqui as 125 correntes, olha só como fica. Tá vendo? Nessa borda aqui, nessa parte, eu coloquei uma miçanga, mas é opcional, você pode colocar se você quiser, tá? Eu vou colocar nas 2 pontas para dar um charme a mais na nossa peça. Então, aqui eu vou identificar aqui o meio da minha peça, tá? Para passar é simples. A gente trabalha aqui assim, passando esse fio por aqui, olha só. Mais ou menos, vou deixar esse espaço, esse tanto aqui. Se precisar de mais, depois eu deixo mais, tá? Então, aqui, passo um por cima e um por baixo, olha só. Tá vendo? Todos aqueles espacinhos que a gente deixou, ele vai ficando desta forma aqui. Então, eu vou dando continuidade aqui na minha peça, em passar esse fio. Daqui a pouquinho, eu volto aqui para mostrar. Finalizei, então, aqui a passagem, olha só, dos fios, tá? Então, essa parte aqui é opcional. Se você quiser, você pode fazer. Se você não quiser, não precisa colocar aqui as miçangas na sua peça. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma agulha que desse certo aqui, passando dentro, empurro ela, e aí vou dar o primeiro nozinho. Junto todos os fios aqui, e vou dar o primeiro nozinho. Essa parte é opcional, fica a seu critério, se você quiser fazer ou não, tá? Olha só.
Dei o primeiro nozinho, junto aqui todos os fios novamente, vamos ali pro segundo nozinho. Olha só, tá vendo? E vamos dar sequência aqui. Olha só, dando aqui os nozinhos que a gente precisa, certo? Feito isso aqui, eu vou cortar o meu fio. Então, ela fica desta forma aqui. Agora, a gente vai fazer aqui um leve acabamento aqui no final da nossa peça. Se você não quiser, não precisa fazer também, pode usar ela assim. Aqui eu vou fazer um leve acabamento na nossa peça, apenas para ali não deixar só os quadradinhos. Então, vou fazer aqui uma laçadinha inicial, vou prender com ponto baixo em qualquer alcinha que eu tenha da minha peça. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixo na próxima alça, 4 correntes novamente, ponto baixo aqui nesse meu último dos 4 pontos que eu tenho aqui, ou pode ser também no terceiro, olha só, 1, 2 no terceiro, 4 correntes novamente, ponto baixo aqui na junção dos pontos, aí trabalho mais 4 correntes, dou continuidade aqui nos meus pontos, olha só como vai ficando. E assim, eu vou trabalhando desta forma aqui. Então, vamos trabalhando sempre 4 correntes e fazendo desta forma, sempre prendendo com ponto baixo. E a gente vai seguindo dessa forma, sempre aqui no intervalo, na emenda dos quadradinhos, a gente pega ali no meio também, olha só como vai ficando. Só um acabamentozinho aqui no final, tá? Vou trabalhar a minha carreira toda e já volto para mostrar. Trabalhei, então, aqui até o final da minha carreira, dei toda a volta na minha peça. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde eu comecei, no ponto baixo. Insiro a agulha aqui nessa alça de 4 correntes, na primeira faço um baixíssimo, na segunda faço um baixíssimo, e agora insiro a agulha aqui no meio e faço um ponto baixo. Trabalho 4 correntes, vou para a próxima alça e trabalho um ponto baixo. 4 correntes novamente. Vamos para a próxima alça e fazemos um ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo na próxima. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando até o final da carreira. Voltei aqui, então, trabalhei a segunda carreira, a terceira e a quarta, exatamente igual. Então, eu fiz 4 carreirinhas aqui, apenas para deixar aqui um acabamento na nossa peça, tá? Para finalizar, eu finalizei onde eu comecei com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou puxar ele lá para trás, da mesma forma que eu faço todos os acabamentos, tá? Vou fazer o acabamento desses dois aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui, então, ao final da nossa peça e olha só que linda que ela ficou. Parece que ela está comprida, mas ela não está, porque quando a gente vestir, ela vai diminuir ali um pouquinho, tá? Então, de largura, eu tenho aqui 46 centímetros, de comprimento, eu tenho 45 centímetros da nossa peça, tá? Então, aqui eu usei 11 quadradinhos para cada carreira, aqui para cada tira. Então, aqui eu fiz 5. E para o nosso cropped, que é o nosso conjunto, eu usei 15 na frente e 15 atrás, que é um total de 30 aqui. Olha só que legal que fica esse super conjunto. Gente, eu amei tecer ele, fica muito legal. E lembrando que você pode fazer sob medida para você, basta medir ali a quantidade, fazer os quadradinhos da circunferência do seu busto, como eu disse anteriormente, bem no início do vídeo.
e fica uma peça super bacana que você pode usar em diversas ocasiões. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!